Existe uma pessoa que você conhece, pode ser um colega de trabalho, um atleta que você acompanha, ou talvez até alguém da sua família, que parece simplesmente fazer as coisas difíceis no modo automático. Ela acorda cedo, sem drama, treina sem precisar se convencer e trabalha sem se perder nas distrações. E eu sei que você já se perguntou: o que essa pessoa tem que eu não tenho? Muita gente acha que é força de vontade, mas a ciência descobriu algo que muda completamente essa conversa. E hoje você vai entender o que realmente está acontecendo no cérebro dessas pessoas, vai perceber que a disciplina não é um traço de personalidade, mas sim um processo que começa num lugar que você provavelmente nunca imaginou. Durante décadas, a psicologia trabalhou com uma ideia muito intuitiva. A força de vontade é um recurso. Você tem uma quantidade limitada dela por dia e, quando acaba, você cede. Em 1998, Roy Baumeister publicou um experimento que parecia confirmar isso de forma elegante. Ele colocou participantes numa sala com dois pratos, um cheio de biscoitos recém-assados, outro cheio de rabanetes. Um grupo podia comer os biscoitos, o outro tinha que resistir e comer os rabanetes. Depois, os dois grupos precisavam resolver puzzles impossíveis, e quem tinha resistido aos biscoitos desistiu muito mais rápido. A conclusão foi direta. Resistir consome energia mental e quando essa energia acaba, a disciplina vai junto. Durante 20 anos, esse modelo dominou livros, palestras e políticas corporativas. Ele ficou famoso com o nome de esgotamento do ego. O problema é que ele provavelmente está errado. Em 2016, uma meta-análise conduzida por Christopher Hager revisou mais de 200 estudos sobre o tema. Os efeitos originais encolheram drasticamente quando laboratórios independentes tentaram replicar os experimentos. Alguns não encontraram efeito nenhum. O que isso significa? Que a batalha constante contra você mesmo não é o mecanismo central da disciplina. Ela é, na verdade, o sinal de que algo no sistema está mal configurado. Pense assim: se você precisa se convencer toda manhã a fazer algo, qual parte do seu cérebro está em ação? O córtex pré-frontal, que é a região responsável pelo pensamento deliberado, pelo planejamento e pela tomada de decisão consciente. Ela é a parte mais recente da evolução humana e também a mais cara em termos de energia cognitiva. Agora pense numa pessoa que acorda e simplesmente vai treinar, sem negociação interna, sem debate e sem drama. Ela não está usando mais força de vontade do que você. Na verdade, ela está usando menos. A neurocientista Wendy Wood, na Universidade do Sul da Califórnia, passou mais de 3 décadas estudando isso. E o que ela encontrou foi que cerca de 43% dos nossos comportamentos diários são automáticos, executados sem nenhuma decisão consciente envolvida. As pessoas que parecem mais disciplinadas não estão exercendo mais controle deliberado. Elas simplesmente transferiram o controle de um sistema para outro. Esse outro sistema tem nome: os gânglios basais. É uma estrutura antiga do cérebro, presente em praticamente todos os vertebrados. Ela não pensa, ela não avalia, só reconhece padrões e os executa. Ela recebe um sinal do ambiente, que gera uma resposta, e em seguida gera um reforço. Quando esse ciclo se repete com frequência suficiente, o comportamento migra do córtex pré-frontal, onde mora o esforço, para os gânglios basais, onde tudo vira automático. É o mesmo processo que faz você escovar os dentes sem pensar, dirigir no mesmo trajeto em piloto automático. A disciplina genuína não é você brigando com seus impulsos. É você tendo transferido o comportamento desejado para um sistema que não cobra esforço consciente. Mas aqui entra a parte que ninguém gosta de ouvir. Essa transferência não é instantânea. E a fase de transição, o período em que o comportamento ainda está no córtex pré-frontal e ainda exige decisão, ainda é difícil. Essa fase é real, é custosa, e ela varia de pessoa para pessoa. Um estudo publicado no European Journal of Social Psychology, conduzido por Philippa Lally, acompanhou 96 pessoas tentando adotar novos hábitos durante 12 semanas. E o tempo médio para que um comportamento se tornasse automático foi de 66 dias. Não foi 21 dias e nem um mês. 66 dias em média. E o intervalo variou de 18 a 254 dias, dependendo da pessoa e do comportamento. Isso destrói um mito importante: a ideia de que se você não conseguiu depois de 3 semanas, é porque não tem disciplina. Na maioria dos casos,
Você simplesmente ainda não chegou no outro lado da curva. Mas tem um elemento que encurta esse processo, e ele não é motivação e nem a força de vontade. É o design do ambiente. Wendy Wood chama isso de fricção comportamental. A quantidade de obstáculos entre você e o comportamento que quer ter, ou entre você e o comportamento que quer evitar. Quando você deixa os tênis do lado da cama, a probabilidade de treinar aumenta, não porque você ficou mais motivado, mas porque reduziu a distância entre o impulso e a ação. Quando você remove o aplicativo de redes sociais do celular, você não precisa de força de vontade para não usar. Você simplesmente criou atrito onde antes não existia. O cérebro sempre escolhe o caminho de menor resistência. E isso não é fraqueza, é eficiência. Mas tem uma camada aqui que vai além do ambiente físico. Porque existe outra forma de contexto que é ainda mais poderosa: o contexto social. Pesquisas do psicólogo Nicholas Christakis mostram que comportamentos se propagam em redes sociais de forma surpreendentemente similar a doenças. Não metaforicamente, literalmente. A probabilidade de você fumar, de se exercitar, de engordar ou emagrecer é significativamente influenciada pelo comportamento das pessoas ao seu redor, mesmo de pessoas que você não conhece diretamente, mas que estão conectadas a você por 1 ou 2 graus de separação. O seu comportamento é, em parte, o comportamento médio do seu grupo. Isso soa determinista e é um pouco incômodo, mas também é libertador. Porque significa que escolher com cuidado os ambientes e as pessoas com quem você passa tempo não é superficial. É literalmente uma intervenção no seu comportamento futuro. E se tem uma coisa que acelera a compreensão desse processo de transferência comportamental do deliberado para o automático, é o contato com modelos conceituais sólidos sobre como o cérebro forma padrões. Porque quando você entende o mecanismo, você para de se culpar pelos erros e começa a diagnosticar o que está errado no sistema. Separei alguns livros que trabalham exatamente esse terreno. Eles estão linkados na descrição, caso você queira aprofundar isso de forma estruturada. Então voltamos à pergunta inicial. O que aquela pessoa incansável tem que você não tem? Provavelmente não é determinação genética e nem um músculo de força de vontade mais desenvolvido. Também não é sofrimento silencioso que você não enxerga. O que ela tem, quase sempre, é um sistema e um conjunto de contextos físicos, sociais e temporais que tornam o comportamento desejado o caminho de menor resistência. E o que é mais perturbador nessa conclusão é que a disciplina que admiramos de fora raramente parece esforço por dentro. Não porque a pessoa seja extraordinária, mas porque ela chegou num ponto onde o comportamento já migrou do córtex pré-frontal para os gânglios basais. Ela não está mais decidindo, ela está simplesmente fazendo. A luta, aquela que você sente e que parece fraqueza, não é ausência de disciplina. É o estágio anterior a ela. Obrigado e até a próxima.